E aí, turma do canal PSI, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou te mostrar 3 super dicas para deixar suas montagens mais realistas no Photoshop. E eu tô com uma colinha, eita, que até caiu minha cadernetinha, tô tipo Faustão aqui, anotei com um garranchão na minha caderneta pra gente não se perder. Vamos lá então, já vem pra tela do meu computador aqui. Deixa eu só fazer a alteração rapidamente. Aqui estamos! Ih, com uma montagem de terror aqui já na nossa tela. Mas ela vai nos ajudar a entender quais são esses 3 passos. 3 dicas para você otimizar suas montagens e manipulações de imagens no Photoshop. O primeiro deles é o ângulo e perspectiva das imagens que compõem a montagem. Então você deve levar em consideração muito que ângulo que a foto foi tirada. Por exemplo, aqui nesse caso a gente tem uma altura média. Deixa eu até pegar aqui a mesa digitalizadora, criar uma nova camada para ir ilustrando os meus comentários, vai ficar ainda mais claro essa explicação. Por exemplo, eu peguei o pincel aqui, cor branca, apenas para ilustrar. E a gente tem um ponto médio aqui, mais ou menos da altura de onde essa foto foi tirada, que é mais ou menos essa linha aqui, ó. Ela está na altura do rosto da menina que está ali na cena. Então, todo esse campo que está lá atrás não poderia ser uma foto muito de baixo para cima sendo tirada. Ela tinha que ser também uma foto que estivesse no mesmo ângulo e tirando a foto do gramado. Consegue entender? Por exemplo, a casa também. Se a casa tivesse tirado de uma foto de cima para baixo, não ia ficar num ângulo muito legal. Ela então tá nessa mesma linha, nesse mesmo horizonte, para que a harmonia se encaixe bem de uma imagem com outra. E eu vou deixar sempre o antes e depois das imagens aqui no decorrer do vídeo para você ir vendo como que ficou antes e depois de todas as artes que a gente está ilustrando aqui no vídeo. E essas montagens, ó, uma dica bem interessante também para você que quer se profissionalizar então nessa área de montagem e manipulação. A gente está lançando um curso novo lá na loja photoshop.com.br voltado especialmente para esse tema. Então todas essas imagens, essas artes, essas montagens que você está vendo no vídeo já estão disponíveis em aulas lá no curso e ainda novas aulas estão por vir que você que estiver entrando no curso nesse momento pode sugerir. Ah, eu quero fazer uma montagem sobre tal tema, sobre outro estilo de arte, manda lá que a gente vai fazer um estudo e gravar. Então, para vocês que estão entrando nesse momento, enquanto o curso está em produção, tem uma super promoção que somente vocês agora que estão entrando no início vão conseguir participar, né, com esse super descontão. Voltando aqui, então, vamos pegar uma outra imagem aqui para entender ainda melhor a questão do ângulo. Aqui, ó, outra imagem bem diferente já dessa da uma. A gente aqui tinha um ângulo intermediário, mais ou menos ali na área do rosto da menina. Então, todos os outros elementos que a gente fosse pegar tinham que ter mais ou menos esse ângulo. E aqui já no gatinho, ó, por exemplo. Eu vou criar uma nova camada lá em cima de todas as outras. Pegar aqui qualquer cor apenas para ilustrar. Pegar esse rosinho, quase um magenta aqui. Aqui já é outro caso. Aqui claramente a gente vê que o ponto médio mais ou menos estaria aqui, ó, e a imagem da cena está levemente para baixo. Então o gatinho também teria que estar no ângulo de cima para baixo, é isso que a gente encontrou. Por isso que a gente conseguiu posicionar muito bem ele aqui na nossa cena. Vamos para um outro exemplo aqui em questão de perspectiva. Aqui, ó, já o carro ele está numa perspectiva um pouco mais baixa. Dá para ver que a linha da câmera, da câmera dos deputados, né? Da câmera estaria por aqui, assim, ó, mais ou menos. Então, o asfalto não poderia estar muito baixo e nem muito alto. Então, ele está levemente na mesma altura, visto que os prédios lá atrás estão sobre, é como se ele estivesse no topo dos prédios, estão de cima para baixo. Então fica um posicionamento bem interessante também. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem um ponto médio mais ou menos aqui, ó, nessa faixa. Legal? Então a gente não poderia também ter uma imagem, por exemplo, da moça, como se fosse mais de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. Visto que a imagem do campo ele também está como se fosse ali 1,80 mais ou menos de altura. Mais ou menos isso, sabe? Aqui a mesma circunstância, ó. Então a gente não poderia ter uma imagem de um leão, do elefante muito de baixo para cima, de cima para baixo. Teria que ter uma linha imaginária ali que a gente fez, né, mediana. O segundo passo é você ter uma noção de iluminação e sombreamento também. Vou até desativar até alguns níveis, efeitos que a gente fez com brush. Tem várias formas de você aplicar iluminação e sombreamento no Photoshop. Por exemplo, pegando aqui na casa e no chão lá atrás. Essa era a imagem original. Vou pegar aqui da casa também.
Então a gente tem que equilibrar para que tudo fique homogêneo. A gente queria uma imagem noturna, então obviamente a gente teria que escurecer tudo isso. E gradativamente a gente foi colocando. Eu coloquei uma camada de ajuste na imagem como um todo. E como a lua está lá em cima, é o objeto principal de iluminação dessa cena, então o que está aqui por cima, obviamente ficaria mais claro, o que está por baixo mais escuro. Então eu fui acrescentando outros detalhes para deixar ainda mais escuro a parte de baixo da casa. Mesma coisa aqui no chão, ó. Veja, eu coloquei um ajuste meio geral no chão e mais próximo ali de onde está a casa eu fui escurecendo para intensificar e dar uma sensação de preenchimento, de ocupação naquela área, visto que a iluminação está lá por detrás e está interferindo, né, nessa sombra na aplicação, uma projeção aqui para frente. Outro detalhe bastante importante são esses fiozinhos aqui, ó, no cabelo da menina. Então, como a lua é o nosso objeto principal de iluminação aqui desse cenário, seria super natural esses fiozinhos estarem iluminados. Então ficou muito bem aplicado aqui também. Aqui já é um outro caso que não é com nível, nem nada, nem curva, e é com brush. A gente fez uma iluminação artificial aqui, ó, dentro dessa janela, que obviamente não tinha, né, luz nenhuma, era assim. E a gente aplicou com efeitos de estilos de camada e também com efeito de brush mesmo, com um pincel, esses detalhezinhos do brilho extra, ó. Então é detalhe que faz diferença aqui na sua imagem. Como a gente tem uma luz, ó, automaticamente estaria influenciando essas outras peças que estão mais em relevo aqui, ó, de tábuas ali perto da casa. Então a gente aplicou dessa forma. Outro ponto de iluminação, aqui também uma iluminação atrás lá, ó, da lápide, né? Próximo à lápide. Aqui a gente tem que fazer uma leve correção, ó, da junção lá na parte de trás das árvores, enfim. Aí já ficou melhor. Então só para voltar aqui a nossa ênfase aqui para a iluminação da lápide. Aqui também não tinha iluminação nenhuma, né? Basicamente eu vou tirar aqui. Aqui também. O efeito de nível que a gente tinha aplicado, a gente aplicou na lápide, no postinho como um todo e deixou apenas o centro mais claro. E foi aplicando com desfoques ali. Brushes com desfoques para ficar mais suave as nuvens, e aqui na lápide mesmo foi aplicado mais um efeitozinho de brilho. Olha só que legal, detalhezinhos, mas que fazem a diferença. Iluminação e sombreamento em outras áreas. Aqui, por exemplo, é um céu mais nubladão, então a gente não tem uma luz intensa vindo de nenhum lado. Vou até remover aqui essa camada. Ó, a gente não tem nenhuma luz assim, tipo, ela fica meio que iluminado por igual em todas as regiões. Porém, a gente teria um sombreamento no contato do gatinho com o solo, e foi isso que a gente colocou aqui na parte de baixo, ó. Então a gente não tem nenhum sol aqui, por exemplo, se tivesse um sol aqui desse lado, estariam aqui os raios afetando mais nessa região aqui em cima, e aqui estaria uma sombra mais intensa. Só que aqui não, ó, ele é totalmente nublado, né? Então a gente não teria esse sol tão forte, diferente dessa outra imagem aqui, ó, por exemplo. Essa daqui sim. Perceba então que a gente tem um sol aqui nesse canto, que tá os seus raios aqui pra cá, né? A imagem da moça desse lado tá bem mais iluminado do que desse outro aqui, ó, que está mais sombreado. E segue o mesmo modelo, o mesmo padrão nas imagens que a gente tá captando lá no fundo, ó. Veja que aqui, ó, tá mais claro do que o lado de cá das montanhas, que está mais escuro. Então todos esses detalhes que a gente vai analisando vão formando uma imagem, uma montagem muito mais concreta, né? Mais real ali do que algo que, por exemplo, se a moça tivesse invertida aqui, ó, deixa eu tirar a visibilidade dessa imagem aqui, já não ia fazer sentido, porque o sol não tá vindo desse lado aqui. Aqui já é do outro lado, ó. Então você veja que a gente tem uma imagem com bastante detalhes de iluminação vindo desse lado aqui, porém não é uma iluminação tão intensa quanto na imagem anterior, levemente mais suave. Então nesse elefante a gente teve que trabalhar, porque a imagem original dele não era com tanta iluminação para esse outro lado aqui, ó. Então era dessa forma. Veja, ele tinha uma iluminação mais homogênea ali em todo ele. A gente colocou aqui, ó, uma matiz, saturação para equilibrar, um nível no geral, e daí foi colocando níveis específicos e lugares específicos para enaltecer a luz, como se estivesse vindo de cima, igual tá batendo no carinha aqui, no leão, na cadeira, que a gente fez o mesmo processo. E obviamente a sombra, como tá vindo de cima para baixo,
a sombra estaria aplicada de maneira projetada no ângulo oposto de onde está vindo a iluminação. E por último, mas não menos importante, é relacionada à temperatura de cores aqui das imagens. Como por exemplo, aqui a temperatura é bem mais fria, a gente quis deixar algo bem macabro, então a gente puxou todas as temperaturas para um azulado assim, por exemplo, principalmente nas sombras. Quer ver, ó, se eu vou tirando aqui as iluminações, todos os efeitos que a gente foi colocando. Ó, então se veja que uma coisa não faz muito sentido com a outra, né? Até pegar aqui a menina. Então são imagens com tonalidades muito diferentes uma da outra. E sempre quando a gente vai pegar imagens distintas e vai anexando ali numa imagem, a gente vai encontrar esse problema. Porém, existem muitas formas. Uma delas, uma das principais, é o equilíbrio de cores, que a gente vai equilibrando todos os tons dessa imagem para trazer algo mais homogêneo. E depois aplicando todos os efeitos, a gente consegue um resultado bem interessante. Aqui, como mencionei, era algo mais sombrio, mais pro azulado assim de noite, que combinou muito bem na trilha de cor ali com o amarelo também. E aqui já era algo mais acinzentado, ó, que a gente buscou. O gatinho ele não era inclusive tão acinzentado assim na imagem original. Quer ver? Ó, então a gente teve que dar uma leve... deixar num tom mais vintage, assim como estava na imagem original. Então a gente utilizou um outro processo para ambientar a colorização dele aqui e a temperatura da imagem ficar próxima da imagem original que a gente estava colocando ali do cenário. Mesma coisa aqui da montagem da Lamborghini também. Por exemplo, tinha alguns reflexos que a imagem da Lamborghini estava de dia mais claro. Então, ó, por exemplo, até em vidros que o reflexo era mais claro. A gente deixou num cenário mais nublado também, com algumas névoas, então a gente teve que fazer esses detalhes aqui no cantinho também, apenas alguns exemplos que a gente está mostrando para ambientar melhor a cena. Na imagem da moça também, ó, como ia passando o campo, estava bem distante, a gente vai colocando névoas, vai trabalhando com equilíbrio de cores aqui para conseguir uma tonalidade legal também. A gente quis deixar ela mais para um tom de magenta, então a gente fez essa colorização no céu, na própria moça também, ó, que ele estava com um tom bem diferente, bem distinto do que o restante da imagem pedia. A gente também puxou uma tonalidade mais para o magenta, para o avermelhado. E você tem que tomar noção também desse esquema da temperatura de cores sempre quando você insere um objeto dentro de um outro ambiente que ele está refletindo todas as outras cores do que está ao redor, ele vai ser influenciado naquele objeto também. Então por isso que você tem que trabalhar no equilíbrio de cores de cada imagem que você está adicionando no seu cenário. E o mesmo aconteceu aqui com o campo também, para dar iluminação mais na parte de cima, enfim, na parte lateral. E aqui o que provavelmente a gente vai mais ver a diferença de tonalidade, de intensidade de cor em cada lado. Você veja, o leão ele estava num esquema de cores, a gente conseguiu puxar para outro totalmente diferente para linkar melhor aqui a um cenário. O elefante também, a gente teve que tirar até um pouco de saturação dele, porque ele estava dentro de uma terra, numa imagem original ali, que estava muito mais saturado do que precisava. O próprio carinha aqui, ó, da imagem principal também. Enfim, todos os outros detalhes a gente vai colocando um pouquinho a mais, a menos, regulando essa intensidade para deixar uma temperatura exata, ok? E a montagem tenha um tom mais realista. E caso você queira então participar do curso completão de montagens e manipulação no Photoshop, dá uma olhada aqui embaixo, link na descrição, lojaphotoshop.com.br. Você pode se inscrever agora, nesse exato momento, com o maior desconto possível, porque a gente está com o curso em produção. E você leva ainda a vantagem de poder sugerir novas aulas que você gostaria de ver por lá. Então você sugere, eu queria ver sobre esse tema, sobre esse estilo de montagem aqui, manda lá que a gente vai fazer um estudo, vai correr atrás e vai gravar um conteúdo da hora para adicionar no curso. E assim que o curso estiver completo, com certeza o valor será aumentado. Então não perca a oportunidade de participar agora e ter inclusive suas sugestões lá como vídeo para sempre, para ter esse conteúdo para sempre. O acesso é vitalício lá do curso também. Valeu? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal PSI, deixa o like, comenta, se inscreve se ainda não faz parte do time e até o próximo vídeo. Tamo junto!